Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, sim, tudo tranquilo. Bem, pessoal, então, dou boas-vindas aí a todos, né? Vamos iniciar o segundo semestre de 2021 e como vocês devem ter sido comunicados e também porque algumas informações foram divulgadas pela grande imprensa, neste semestre de 2021 nós vamos ter uma porcentagem das aulas planejadas para serem presenciais. Né? A PUC, através da reitoria, né, através do seu conselho universitário, pessoal, vamos deixar o microfone fechado, por favor. Então, através do Conselho Universitário, definiu, né, que algumas atividades poderão ser lá no campus, né, algumas aulas poderão ser presenciais. Tá? Isso vai acontecer, né, de forma homogênea, né? Então, cada escola, hoje a PUC é dividida em escolas, né? Então, cada escola vai definir como isso será feito, e então existe um calendário já aprovado, né, dos encontros presenciais, que no nosso caso aqui dessa disciplina de cálculo numérico, né, tem 2 encontros previstos para serem presenciais, né, na próxima semana, depois em setembro vai ter mais 2 encontros, em outubro e em novembro. Né? Então, como é que vai funcionar, né? Como é que essas aulas presenciais vão funcionar? Eu vou conversar com vocês, vou detalhar o máximo possível, né? Eu vou deixar as informações também constantes lá no Moodle, né? E eu acredito que vai depender muito da adesão da turma, né? Porque é assim, pessoal, existe uma série de orientações, né, por parte da universidade e da escola politécnica, né, a respeito das aulas presenciais. Tá? Então, a orientação é que a gente abra uma lista de inscrições. Eu abri eu postei um arquivo ali no Moodle, depois eu vou mostrar para vocês, né, onde vocês poderão se inscrever, né? Só que existe um valor, um número máximo de alunos que podem comparecer às aulas presenciais. A presença, ela não é obrigatória, né? Vocês não têm obrigação de ir até a sala de aula nessas datas que constam no calendário, né? Isto é, a universidade tomou a decisão de definir que esse comparecimento ele é opcional. Então, quem achar que não deve, por este ou por aquele motivo, né, não terá nenhum prejuízo no que diz respeito à presença, né, e os conteúdos eu vou tentar, então, trabalhar tanto com o pessoal que for lá, se eventualmente for, e também com os alunos que ficarem em modo remoto. Né? Mas eu vou detalhar isso um pouquinho na aula de hoje e também na aula de sexta-feira. Né? Hoje é o primeiro dia de aula, então eu quero apresentar para vocês o planejamento das atividades, né? Já que a gente vai iniciar e a gente vai ter a maioria das aulas aqui através do Zoom, né? Então eu vou detalhar para vocês como que a gente vai trabalhar, né? Quais são os canais de comunicação, né? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esta sala aqui no Zoom, então vai ser um link permanente, né? Sempre esse mesmo link. Então eu peço que você salve em algum dispositivo aí nos favoritos, para não ter que procurar no Moodle, né? E
E eu vou procurar sempre iniciar, então, às 17h30, né? E vou dar, então, em torno de 1 hora e meia de aula, né? E quando eventualmente eu achar que, por algum motivo, ou tiver algum impedimento técnico, né, que a aula não possa ser realizada, eu aviso vocês e eu vou avisar através do Moodle. Tá? Então, procurem ter, né, sempre esse acesso ao Moodle, assim, com uma certa frequência, para saber, né, para ler os avisos que eu vou enviar por ali. Tá? É a forma mais rápida de eu me comunicar com toda a turma, né? Então, quem puder, configure ali o celular para notificar quando receber uma mensagem através do Moodle, enfim, né? Procurem estar sempre atualizados, isso vai evitar transtornos, né? No semestre passado, pessoal, 2021/1, né, eu tive essa turma de cálculo numérico de segunda e sexta-feira neste horário, né, e houve, assim, em bem poucas datas, teve alguns transtornos, porque teve um dia lá que o Zoom não funcionou bem, teve um dia que eu tive um problema com a internet aqui na minha residência, né, mas foram eventos, assim, muito esporádicos, né. Em relação ao ano de 2020, funcionou muito melhor. Né? Bem, então assim, pessoal, eu vou abrir aqui o arquivo do plano de ensino, tá? E vou fazer uma leitura, né, de algumas informações, fazer alguns esclarecimentos, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, né, podem me interromper sem nenhum problema, tá? A ideia, o objetivo da aula de hoje, né, é apresentar o mais detalhado possível o planejamento das atividades, a metodologia, as atividades de avaliação, a fórmula que nós vamos usar, né? Vou apresentar o cronograma com as datas previstas, né, das aulas e dos conteúdos à medida que a gente vai avançando, tá? Para que vocês tenham uma ideia geral aí de como é que as atividades serão realizadas, tá? Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, eu só peço que vocês mantenham, por favor, o microfone fechado, né? Para evitar aí qualquer ruído aí indesejável. Então, pessoal, esse aqui é o plano de ensino atualizado, né? Eu fiz algumas alterações, esse arquivo é o que está lá no Moodle, né? Que eu fiz algumas alterações hoje durante a manhã, tá? Então está aqui, né, as informações a respeito da disciplina, da turma, né? Então o meu nome completo, o meu e-mail, a ementa atualizada da disciplina de cálculo numérico A, os objetivos, né? Então são vários conteúdos, né? Estudo da teoria dos erros, resolução de equações algébricas e transcendentes, solução de sistemas de equações lineares, interpolação numérica, ajuste de curvas, integração numérica e soluções de equações diferenciais ordinárias e parciais, né? Então, objetivos auxiliar os estudantes na resolução de problemas de engenharia que são formulados matematicamente e exigem computadores ou calculadoras para efetiva solução através de métodos numéricos. Hoje, são muitos os problemas que ocorrem tanto na engenharia como em outras áreas de conhecimento que precisam ser resolvidos numericamente, né? Equações, sistema de equações, cálculo de integrais, e na aplicação das fórmulas a gente muitas vezes utiliza programas de computadores ou calculadoras, tá? Então a ideia é vocês terem contato então com alguns desses métodos e identificar os vários erros que podem ocorrer durante a modelagem, resolução de um problema e principalmente analisar a qualidade do resultado, né? Porque o objetivo é que vocês tenham a capacidade de identificar se um determinado resultado obtido através de um método realmente é satisfatório, né? Se tem a qualidade desejada.
Então, nós vamos utilizar aulas gravadas no Zoom, elaboração de textos, PowerPoint explicados, que serão disponibilizados no Moodle, né? Então, o Moodle será atualizado periodicamente, tá? E como eu disse para vocês, né, a forma de eu me comunicar com a turma será através, né, do fórum de avisos ali do Moodle, que é uma ferramenta que, quando eu disparo uma mensagem, né, ela é enviada para todos os participantes. Então, eu vou divulgar os vídeos, né, através de uma playlist do YouTube, tá? Então, aqui está o link, né, da playlist, certo? Então, na medida que, né, os dias forem passando, as aulas vão ser gravadas e publicadas ali, então cabe a vocês acessar essa playlist, né, e assistir os vídeos, né, com os conteúdos das aulas síncronas. Então, além disso, né, eu vou publicar alguns textos. Quem olhou ali o Moodle já viu que tem alguns textos sobre os conteúdos que eu já utilizei em semestres anteriores e eventualmente serão atualizados. Esse livro aqui é um livro que vocês podem eventualmente usar, como é um livro que tem acesso online, né, através da Biblioteca Central da PUC. Se vocês clicarem aqui, né, ele vai direcionar lá para o site da biblioteca, né, e aí vocês conseguem acessar o livro através da identificação de vocês, né. Ele vai pedir alguns dados, né, e aí vocês conseguem acessar. Às vezes demora um pouquinho, porque depende aí do acesso da própria biblioteca, da internet, enfim. Né? Está um pouquinho demorado aqui, mas, bom, não é o objetivo maior aqui. Tá? Onde é que eu estava aqui? Ah, tá. Então, como eu disse para vocês, como consta aqui no plano, né? Então, algumas aulas serão presenciais e serão informadas aqui neste plano. Né? Então, a presença nessas aulas não é obrigatória e vai ser aberta uma lista de inscrição no Moodle para os interessados em assistir a aula presencial. Então, aqui, ó, na próxima semana, né, nos dias 9 e 13 de agosto, né, está definido que teremos 2 aulas presenciais. Tá? Então, eu vou explicar isso aqui. Ó. Explicar. Essas datas, pessoal, elas foram definidas pela Escola Politécnica. Tá? A Escola Politécnica primeiro definiu, junto com a reitoria da universidade, né, que um percentual de aproximadamente 20% das aulas devem ser presenciais no semestre 2021/2, e a partir daí, então, né, a direção da Escola Politécnica pegou cada uma das turmas, né, que estão em vigor agora no segundo semestre e definiu. Então, para essa turma de cálculo numérico, essas datas foram definidas, certo? Então, como é que vai funcionar? Lá no Moodle, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, aqui no Moodle, vocês têm aqui, ó, inscrição à aula presencial no dia 9, tá? Então, isso aqui é uma planilha do Excel, certo? Então, o que vocês têm que fazer? Tem que entrar ali naquela planilha e colocar o nome de vocês. Só que, ao abrir a planilha, vamos ver se vai abrir aqui sem problemas. Vamos ver. Ao abrir a planilha, vocês vão ver que vai ter um número de alunos que vocês... Tem um número de alunos que poderão se inscrever, tá? É um número máximo, né? Então, quer ver, ó. No caso dessa turma, em função da capacidade da sala, tá? No máximo, 20 alunos poderão se inscrever naquela planilha. Certo? Então, né, quem tiver interesse... Coloca o nome lá, depois o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Quando chegar no 20º, tá? Vocês não adianta se inscrever, que não será levado
em consideração. Tá? Essa capacidade aqui também foi definida pela Escola Politécnica para atender essas questões de distanciamento social, né? Tem que ter um espaço entre as classes, né? Então, para que não haja problemas de infração desses limites, nós, na nossa turma, na nossa sala, né, o limite é de 20 alunos. Tá? A sala é a sala 207 do prédio 32. Né, e somente alunos com máscara poderão assistir à aula presencial, certo? Que ocorrerá se tiver um número mínimo de alunos realmente interessados em assistir a aula presencial. Tá? Então, deixa eu interromper aqui. Então, na medida que vocês forem passando aí os próximos dias, tá? Eu peço que vocês pensem nesse assunto e aqueles que decidirem, então, eu tenho interesse, né, em participar dessa aula presencial, façam ali a inscrição naquela planilha, coloque o seu nome lá até o número 20. Tá? Então, quando chegar lá no número 20, encerrou a inscrição para o dia 9. Tá? Aí, como terá a aula planejada, né, para ser presencial, tanto no dia 9 de agosto, quanto no dia 13, né, então aqueles que não conseguirem se inscrever para a aula dia 9, mas têm interesse em ter aula presencial, terão a preferência para assistir a aula no dia 13, né, que é a sexta-feira da próxima semana. Tá? Entenderam, pessoal? Ficou claro isso? Alguma pergunta sobre essa questão da inscrição? Por enquanto, não. Então tá. Então... Desculpa, eu estava no serviço aí agora. Tá. Eu não consegui pegar essa explicação. Tá cortando, Vitor. Não consegui entender a tua pergunta. O som chegou confuso aqui, não consegui entender. Ele faz o download? Peraí. Tá. Então eu vou tentar uma outra forma, então. Eu vou pensar numa outra maneira de fazer a inscrição ali. Tá? De repente... Cria um fórum. Cria um fórum, daí os alunos vão respondendo o fórum. Daí fica na hora. Eu pensei numa coisa tipo aquelas planilhas do Google, sabe? Daí professor, tem acesso para todo mundo. Oi. No semestre passado, a gente utilizou ali no Moodle mesmo, tem como, eu só não sei como, mas tem como tu criar uma lista ali e atualiza na hora, daí a gente só coloca o nome e fica. Alguns outros professores utilizaram já, só não sei como é que faz. Uhum. Não, mas eu vou tirar essa dúvida com meus colegas ali, que a gente tem um grupo. Eu aviso vocês pelo Moodle mesmo, tá? Isso aí acho que deve ter uma solução através dos recursos do Moodle mesmo. Tá? Não, tranquilo. Eu aviso vocês. Eu pensei que pudesse ser feito ali, mas aí acho que realmente vai ficar só baixando o arquivo, né? Não tem problema. Muito bem, pessoal. Então, o que mais que eu queria falar para vocês? Bom, então esse vai ser o link, né, permanente das aulas aqui no Zoom, tá? Então, tanto para as aulas de segundas quanto as de sextas-feiras, né? Bom, aí uma vez que a gente faça esta aula gravada aqui, depois de algumas horas, ou no dia seguinte, a aula será disponibilizada naquela playlist, né, que é esse link aqui, certo? Então, eu peço que depois vocês testem, né, lá para quarta, quinta-feira, teste esse link aqui da playlist, né, e acessem o vídeo só para ver se realmente, né, o caminho está funcionando,
se o vídeo realmente está rodando e tal, para que, né, a gente resolva qualquer problema técnico já no início, né, se eventualmente acontecer. Bom, então destacando aqui, né, de novo, a aula presencial será no prédio 32, na sala 207. Então não esqueça da máscara quando vierem para a aula presencial. Muito bem. Quanto aos procedimentos, né, os critérios de avaliação. Então, dentro das orientações, né, que nós recebemos para este segundo semestre de 2021, ainda persistem, né, estas restrições impostas aí pelas autoridades em razão do combate à pandemia. Nós teremos atividades de avaliação previstas no modo online, né, como foi também no semestre passado e no ano de 2020. Então, no caso do cálculo numérico, nós vamos fazer 4 atividades de avaliação, que eu vou chamar de A1, A2, A3 e A4. Eu sei que, se for conveniente, poderia dividir eventualmente alguma atividade em 2, pode ser que aconteça ou não, tá? Mas serão 4 notas ou 4 atividades de avaliação chamadas de A1, A2, A3 e A4, e para o cálculo do grau G1, eu vou considerar as 3 maiores notas destas 4 aqui, tá? Então, eu vou somar as 3 maiores notas obtidas nessas 4 avaliações e vou dividir por 3, né? Bom, como você sabe, né, pelas regras da universidade, o aluno que tiver grau G1 maior ou igual a 7 estará aprovado, né? Então, lá no final do semestre, né, eu vou inserir as notas no sistema de atas, que elas vão ser publicadas no sistema de atas, eu vou inserir as notas lá, vou colocar a fórmula de cálculo do grau G1 e aqueles que tiverem o grau G1 maior ou igual a 7 estarão aprovados, né? Por outro lado, aqueles que tiverem grau G1 menor do que 7 e maior ou igual a 4, né, aí podem fazer o G2, que é uma prova única, né, realizada lá no final do semestre, de acordo com a definição do calendário da universidade, que versa sobre todo o conteúdo do semestre. E então, os alunos que fazem o G2, o grau final deve ser maior ou igual a 5. Né? O que é o grau final? É G1, a nota do G1 mais a nota do G2 dividida por 2. Então, essa média aqui entre essas duas notas tem que ser maior ou igual a 5 para que o aluno esteja aprovado, né? E nas demais situações o aluno está reprovado. Por exemplo, um aluno que tem G1 igual a 2, esse está reprovado sem possibilidade de fazer o G2. Né? Por outro lado, um aluno que tem G1 igual a 5 e tira 5 no G2, está aprovado. Né? Então, as atividades de avaliação serão postadas aqui no Moodle, né, como tarefas com data de entrega definida. Então, aqui no Moodle, ó, deixa eu passar para cá, vai aparecer para vocês, né, as atividades de avaliação. Né? Então, aqui vai ter depois atividade de avaliação 1, atividade de avaliação 2, etc. Né? E à medida que o tempo for passando, né, vocês terão acesso às atividades e para cada uma delas vocês terão um prazo de entrega que será na sala ali do Moodle. Né? Então, o formato de entrega dos arquivos deve ser o PDF, né? Ou outro, conforme a gente combine com vocês aí. Né? Então, não serão aceitas entregas de avaliações por e-mail. Né? Então, cabe a cada aluno se organizar e fazer a entrega das atividades no Moodle em tempo hábil. A publicação das notas será no sistema de publicação de graus, tá? Então, deixa eu interromper aqui, pessoal, para comentar sobre isso, né? Então, assim, quando a gente configurar a sala, né, de entrega, a gente combina, diz, ó, o formato dos arquivos deve ser o PDF e o Excel. No semestre passado, né, algumas atividades de avaliação, eu combinei com as turmas que eu tinha, esses 2 formatos, né? Porque alguns alunos faziam alguns cálculos nas planilhas do Excel, né? E por um certo desconhecimento, às vezes não sabiam como
passar lá para o outro arquivo, né? Porque para gerar o PDF pode gerar do próprio Excel, né? Eu passo a selecionar ali o modo de impressão e pede para imprimir em formato PDF, ele gera um PDF a partir da própria planilha. Mas tem pessoas que às vezes têm desconhecimento de todos os recursos, né? Porque não tem tanta experiência. Então, em alguns casos, eu permitia a entrega tanto no formato PDF quanto no formato do Excel, tá? Nas duas versões do Excel mais conhecidas, né? Porém, a preferência, pessoal, é pelo PDF, porque a minha experiência, né, mostrou que a utilização dos arquivos em formato PDF, esse formato gera menos problemas, né? Porque o PDF é um arquivo mais seguro que, olha, foram raros os casos em que eu não consegui visualizar o arquivo, né? Teve algumas situações que, na hora de gerar o PDF, alguns alunos não souberam como fazer, então recebi arquivos completamente em branco, mas foram raros os casos, né? Às vezes é uma questão lá da pessoa não saber exatamente como gerar o PDF, ou selecionar um aplicativo que não funciona muito bem, enfim, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção de vocês? A gente vai definir os prazos, a atividade tal tem o prazo tantos dias, né? Bom, a pessoa tem que se organizar para entregar aquela atividade de avaliação dentro do prazo, né? Porque a ideia aqui do sistema de avaliação é que realmente dá um retorno para a turma, né? Olha, isso foi bem feito, tal, o método foi bem aplicado, né? Se as pessoas não entregam, né, aí fica aquele negócio, como é que eu vou dar um retorno, né, se não houve a entrega? Então, não insistam, por favor, não entreguem avaliações por e-mail, porque eu não vou considerar, pessoal, tá? Alguns alunos tiveram problemas bem relevantes aí no semestre passado, porque insistiram e disseram, não vou aceitar, né, o meu e-mail não é um repositório de arquivos de avaliação, né? O nosso ambiente para se comunicar, o meu ambiente para se comunicar com a turma, né, e vocês comigo, é o Moodle. Então, todo o material de avaliação, todos os textos, tudo está no Moodle. Então, o e-mail é só para se comunicar, se acontecer tal coisa, tem uma dúvida, aí tudo bem, né? Mas não, a atividade de avaliação por e-mail, não. Não será realmente considerado. Então, estou chamando a atenção para que vocês já mentalizem, né, essa questão e procurem se organizar para enxergar que o Moodle é o canal oficial de comunicação e de repositório dos materiais, tanto da minha parte quanto de vocês. Bom, então tem aqui algumas questões legais, né, pessoal, que nesse momento não se aplicam muito, mas o que eu chamo a atenção de vocês, né? Que vejam, depois das atividades de avaliação previstas aqui, que eu chamei de A1, A2, A3 e A4, tá? Vem o G2 direto, viu? Então, essas são as atividades de avaliações previstas, tá? A1, A2, A3 e A4, e depois vem o G2, tá? Então, prestem bem atenção nisso aí. Então, tem as informações relacionadas à revisão de prova, né? A revisão de... Né? A gente não está fazendo exatamente provas, né? Mas, enfim, constam aqui porque esse é o modelo padrão de plano de ensino, né? Então, aqui tem as referências bibliográficas, são os livros, né, que vocês poderão encontrar na biblioteca para auxiliá-los aí, né, encontrar exemplos, exercícios resolvidos, exercícios propostos. Às vezes, num livro, né, vocês encontram uma explicação diferente daquela que o professor apresenta, e isso ajuda, em muitos casos, a entender melhor, né, um determinado método. Então, eu recomendo fortemente, né, que vocês, quando forem lá no campus, procurem na biblioteca algum livro, ou então acessem os livros em formato online que tem na biblioteca, né. Deixa eu ver se abriu. Até agora não sei, não abriu aqui.
Não sei por quê. Muito bem. Então, aqui tem, hoje dia 2, né, eu estou fazendo aqui a apresentação do plano, né, a gente logo em seguida aqui vamos iniciar, então, a falar provavelmente dos conteúdos, né. Então, tem aqui o planejamento com as datas das aulas, né. As aulas presenciais, então, eu destaquei na cor vermelha, só para chamar a atenção, né. Então, aqui, pessoal, nesse primeiro mês, né, a gente vai estudar, então, os algoritmos numéricos, ou alguns conceitos relacionados aos sistemas de ponto flutuante, que são as formas de representação dos números do ponto de vista teórico, que os computadores usam como modelo para fazer as representações e operações com os números, né, porque isso é uma coisa que, né, acho que todos têm uma ideia intuitiva, né, que os computadores ou as máquinas de calcular, né, elas não funcionam exatamente como a teoria matemática, né, porque o computador ele é uma máquina que obedece ordens e ele tem capacidade limitada, né, de armazenamento de informações, então ele não representa os números exatamente da mesma forma como nós fazemos no dia a dia, né? A maior diferença, por exemplo, é que o nosso sistema de numeração é o sistema de base 10, né? Todos os números, por exemplo, aqui as datas, né? Eu uso lá os algarismos de 1 até de 0 até 9, né? A base dos nossos sistemas de numeração, né? E os algarismos, eles têm um valor posicional, por exemplo, o 1 e o 3 aqui, no 13, né? O 1 ele vale 10, né? O 3 vale 3 unidades, certo? Aqui o 2, por exemplo, 2 no número 20, esse 2 representa 2 dezenas, né? E o 0 representa 0 unidades. Então, nós sabemos que o que representa o 20, né? Certo? Mas lá no computador, esses números são representados de uma forma diferente, né? Então, essas diferenças, né, de representação são importantes porque elas têm implicações, né, e às vezes elas até são origem de erros em alguns cálculos, tá? A gente vai ver isso, a gente vai começar a ver os métodos de resolução de equações, né? Então, assim, para distribuir, né, na primeira avaliação eu previ lá para o dia 13 de setembro, tá? Então, daqui a um mês aproximadamente, né? Então, depois, no dia 6 de setembro, não haverá aula, né? De acordo com o calendário acadêmico, no dia 6 de setembro as aulas foram suspensas em função do feriado no dia 7 de setembro. Então, a gente vai ver depois o método de eliminação de Gauss, os métodos iterativos de resolução de sistemas, os critérios de convergência, depois vem a interpolação polinomial, né? Vamos ver, então, os diversos formatos dos polinômios interpoladores, e lá, então, no final do mês de setembro, a atividade de avaliação que eu chamei de A2, né? Então, vocês vejam aí que em aproximadamente 2 meses a gente vai ter 2 atividades, né? Aí vem ajuste de curvas pelo critério dos números quadrados, alguns exemplos de cálculo da função de ajuste, as técnicas de integração numérica no mês de outubro. No dia 11 também há uma suspensão das aulas, no que é uma segunda-feira, tá? Em função do feriado do dia 12, forma dos trapézios, forma de Simpson de integração numérica, a medida de erro, e na parte final, então, do mês de outubro, a resolução de equações diferenciais, né? Então, lá no dia 29 de outubro, prevista a atividade A3. Dia 1º de novembro não haverá aula. A gente teremos algumas aulas sobre equações diferenciais ordinárias resolvidas numericamente e também resolução de equações diferenciais parciais por diferenças finitas e atividade de avaliação A4, então, no dia 22 de novembro, tá? Então, assim, o que eu pensei aqui, né, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, o que eu pensei aqui. Então, lá pelo dia 22 de novembro, né, a gente terá completado o ciclo das avaliações, né? Porque daí eu vou ter tempo, né, de corrigir não somente a atividade 4, mas calcular as médias, né,
e separar, né? Então, aquele grupo de alunos que estará aprovado no grau G1, né, com o G1 maior ou igual a 7 estarão aprovados os alunos, e aqueles que tiverem o G1 menor que 7 terão que se preparar para o G2. Então, como exige tempo, né, tem que ser feito com bastante cuidado, né, então eu tenho alguns dias ali para fazer essa organização das notas, publicação dos graus, eventual pedido de esclarecimento, né, às vezes a pessoa, professor, mas eu tenho uma dúvida aqui sobre tal questão, aí eu tenho tempo de responder, se eventualmente modificar a nota, fazer, né, a correção e a eventual publicação da nova nota, isso acaba exigindo tempo, então tem alguns dias para fazer isso, né, e depois, então, no início do mês de dezembro, né, no dia 10 de dezembro, é o grau G2, tá? Então a gente vai ter bastante tempo aqui entre a atividade 4 e o G2, aproximadamente 2 semanas aí para eu conseguir, né, fazer todas as correções e a publicação de notas. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre alguma dessas informações aí que eu passei para vocês? Sobre as aulas presenciais, sobre o planejamento das atividades? Sem dúvidas, professor. Então tá. Então assim, pessoal, aqui ó, eu já dispus, né, aqui no Moodle vários arquivos aqui, tá? E, bom, a ideia é que vocês né, acessem esses materiais à medida que eu for desenvolvendo, né, a teoria. Então, quem quiser, né, baixar todos os arquivos, aí cada um se organiza de uma forma, né, mas eu não recomendo fazer isso de início, porque às vezes, né, eu posso dar uma olhada e vou revisar alguma coisa, né, acrescento algum ponto. Então, os arquivos estão aqui como referência, né, para vocês terem uma ideia dos assuntos que serão abordados nas nossas primeiras aulas. Então, a primeira parte aqui, teoria dos erros, né, depois vem resolução de equações. Vocês vejam que tem não só arquivos .doc como PDF, mas também algumas planilhas, né? Eu usei planilhas do Excel, tá? Algumas que até estou com o semestre passado aqui, né? A parte de sistemas lineares também tem aqui alguns arquivos que eu utilizei, e depois vou acrescentando aqui os demais, desculpe, dos demais pontos. Tá? Muito bem. Então, assim, já que nós temos aqui essas... Isso, realmente, Maria, eu vou achar uma outra solução aí para a inscrição e eu aviso vocês. Tá? Muito bem, então assim, pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho em cima desse arquivo aqui, ó, teoria dos erros, tá? Vou aproveitar esses minutos aí da parte final da aula para já iniciar uma conversa com vocês aqui sobre origem, né, de algumas situações que podem gerar erros, e não que erro no sentido de que a pessoa faz o cálculo errado, né? O erro, ele é, às vezes, resultado, né, de uma diferença que existe entre o cálculo, digamos assim, teórico e o cálculo prático, né? Por exemplo, tem, às vezes, para quem lembra lá do cálculo 2, né, existem várias aplicações da integral definida, né? Então, às vezes, tu tem uma região limitada por duas curvas, né, e tu quer saber a área daquela região, né, e a área daquela região, então, pode ser expressa através de uma operação que a gente chama de integral definida, né? Então, a integral definida vai te dar a área de uma região do plano XY, digamos, limitada por duas curvas.
E às vezes, por alguma razão, né, específica daquelas funções envolvidas ali, aquela integral não possui uma integral imediata, não é uma primitiva imediata, melhor dizendo, né? Então tu não consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo. E aí a solução, em muitos casos, é apelar, né, é utilizar para uma técnica de integração numérica, por exemplo, fórmula dos trapézios, fórmula de Simpson e outras fórmulas de integração numérica que, pela própria definição, pela própria construção dessas técnicas, vão proporcionar uma aproximação daquela área, né? Ou seja, vai existir um erro, isto é, a diferença entre o valor exato, aquele obtido pela integral teórica, e o valor obtido pela aplicação da técnica de integração numérica, que naturalmente, por definição, produz uma aproximação, né? Então, essas e outras situações são as que acabam originando o erro, né, que é um conceito muito importante, né, que evidentemente, quando se tem consciência, né, de que ele está presente, a ideia é buscar os métodos que minimizam o erro, né, quando a gente resolve determinados problemas, né? Já que se o erro não pode ser eliminado, a gente tenta minimizá-lo, né? Então, por exemplo, o cálculo de integrais, né, como eu estava dizendo, o cálculo de áreas, melhor dizendo, por integrais definidas, que pode ser efetuada pelo método dos trapézios, né? É uma das fórmulas que pode ser utilizada no cálculo de uma integral definida, né? Um exemplo que é bastante atual, né, pessoal, em função aí dessa situação que nós estamos atravessando desde o mês de março do ano passado, são os modelos matemáticos que calculam o número de pessoas infectadas por uma doença, né, ao longo do tempo. Vocês podem observar aí que nos últimos dias, né, a imprensa, né, tem divulgado assim, o número de pessoas infectadas pela Covid no Brasil tem diminuído, né? Tem diminuído o número de pessoas infectadas, tem diminuído o número de pessoas que têm morrido, né? Às vezes até o número de pessoas infectadas não está diminuindo em tanta velocidade como o número de pessoas que são mortas, né, pela doença, né? E esse cálculo é um cálculo que existem modelos teóricos, né, que fazem previsão no tempo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses vai ter tantas pessoas infectadas, tantas pessoas internadas em hospitais, etc., né? Houve muita discussão aí ao longo do ano passado e também ao longo do ano 2021, né, a respeito desses modelos, porque às vezes eles fazem previsões, né, de que às vezes não se confirmam, né? Isso acabou gerando muito estresse, né, muita preocupação, principalmente no início dessa doença, que era uma doença desconhecida, né, que alguns modelos apontavam que iria morrer um número bastante elevado de pessoas. É claro que morreu realmente um número bastante grande no Brasil, especialmente em outros países, né, mas alguns modelos apontavam até um número bem maior, e isso gerou muita discussão a respeito da validade desses modelos, né? Naturalmente, né, isso aqui é um assunto realmente muito sensível, né, quando trata da saúde pública, né? Um outro exemplo, né, são os modelos que prevêem as condições do tempo, né, temperatura, ocorrência de chuvas, ventos, etc., né? Vocês devem ter acompanhado aí que na semana passada, por exemplo, né, circulou, né, nas redes sociais, circulou em grupos, eu recebi, né, de muitas pessoas aqueles WhatsApps dizendo, semana que vem a temperatura vai cair abaixo de zero, vai chegar a -15, -20, não sei o quê. Muitas pessoas preocupadas, né, achando que o Rio Grande do Sul ia ficar soterrado de neve, que ia ser uma catástrofe, etc., né? Daí o pessoal começou, não é bem assim, isso foi a origem dessa previsão, ela não é uma origem séria, não foi um estudo muito sério, não é um modelo confiável, realmente não se confirmou, né? Na semana passada a gente teve um frio bastante intenso, né, na segunda, terça e quarta, especialmente da semana passada, e depois o frio, né,
foi amainando, a temperatura foi aumentando, e tanto é que no final de semana, né, passado, por exemplo, sábado e domingo, a temperatura estava tranquila, 14 graus, 15 graus, né, que é uma temperatura dentro do padrão para essa época do ano, né. Então não se confirmaram aquelas previsões catastróficas, né, que às vezes são divulgadas com objetivos que não são muito claros, né? E com, digamos, uma certa roupagem, assim, de que foi a origem de um estudo, de um modelo, né? Quando aí a pessoa vai investigar e não é bem assim, né? Então, tem que ter bastante cuidado, né? Hoje em dia, com as informações, entre aspas, né? Que rolam aí nas redes sociais, nas várias que existem, né? A gente não pode dar crédito, né, para qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos, né? Então, assim, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo de matemática que é um exemplo conhecido, né, de vocês, que é a famosa função E na x, né? Todos nós conhecemos a função E na x, o número E é o número de Euler, né? Que nas calculadoras ele tem várias possibilidades, né, da gente acessar. Por exemplo, eu tenho aqui a calculadora do computador, né? Por exemplo, se eu quiser calcular o número E, né, eu vou aqui na função inversa, aqui, ó, tem aqui, ó, eu coloco lá 1, né, e aperto na tecla do E na x, né? Então, o E elevado na 1, ele me diz quanto é que vale o E, né, que vale aproximadamente 2,71, 82, 81, 82, 84, etc. Vocês vejam que aqui aparece o número E, né, com um número muito grande de casas decimais aqui. E, na verdade, esse número é um número irracional, né? Não é possível a gente saber de antemão qual vai ser a próxima casa decimal. Não existe uma regra bem clara, né, de formação das casas decimais do número E, né? Ele é chamado número de Euler em homenagem ao matemático Leonhard Euler, que é um matemático suíço que descobriu esse número, né? E ele vale, então, aproximadamente 2,71, 82, 81, 82. Né? Muito bem. Agora, a função E na x, vocês que são alunos, né, das áreas de exatas, aí, matemática, física, engenharias, né, das mais diversas, sabem que o número E é um número muito importante dentro da matemática, e a função E na x é da mesma forma, né? E a função E na x, ela tem, então, esse desenvolvimento aqui, né? Como a gente diz, essa aqui é a expressão da função E na x através de uma série, né? Então, aqui, isso aqui é o somatório, quando o i varia de 0 até mais infinito, de x elevado na i dividido pelo fatorial do i. Então, se eu desenvolver, né, este somatório, né, eu terei aqui as primeiras parcelas da série. Ó. Quando i é igual a 0, por exemplo, dá x elevado a 0, que é 1, sobre o fatorial de 0, que também é 1. Então, vai dar 1. Quando o i for 1, né, vai ficar x elevado na 1, que é x. Sobre o fatorial de 1, dá x. Depois, quando o i for 2, x ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, que está aqui, este termo aqui, né? Depois, x elevado ao cubo sobre o fatorial de 3, mais etc. Então, estas aqui são as primeiras parcelas, né? São os primeiros termos do desenvolvimento desta série. Como a gente sabe, né, é um somatório infinito, então a gente escreve aqui, ó, com mais 3 pontinhos para exatamente representar que esta aqui é uma soma com uma quantidade infinita de parcelas, né? Então, qualquer que seja o valor de x que eu coloque aqui, né, na hora de eu calcular a função E na x, né, teoricamente, como eu disse para vocês há pouco, né, teoricamente, o que eu teria que fazer? Esta soma aqui que tem infinitas parcelas. Mas é impossível, né, a gente calcular uma quantidade infinita de parcelas. Isso não haveria tempo suficiente, né,
para calcular uma quantidade infinita de parcelas. Então, o que a gente faz? A gente vai calculando, né, até que um critério, né, de truncamento, um critério de parada do cálculo seja feito. Eu posso dizer assim, ó, eu vou fazer até que a potência seja 10, por exemplo. Aí eu vou começando do i igual a zero até o x elevado a 10, né, e calculo as somas, ou i elevado a 20, enfim. Tá? Então eu vou desenvolvendo as parcelas até que esse critério seja satisfeito. Tá? Então eu fiz aqui, ó, o cálculo, né, e apresentei para vocês aqui cada uma das parcelas, né, e aqui as somas parciais. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer esse cálculo aqui numa planilha, daí vocês vão ver como é que isso funcionou. Então quem tem acesso a uma planilha aí pode tentar reproduzir o cálculo que vai aparecer aqui, certo? É uma maneira de vocês já irem se familiarizando, né, com o uso da planilha, né? Eu vou apresentar para vocês, então, aqui algumas ideias, né, de como organizar aqui a utilização da planilha. Então, assim, pessoal, eu sempre começo, né, colocando aqui digamos, um título. Então, eu vou mesclar essas células aqui. Então, às vezes acontece alguns probleminhas aqui, mas ele responde, né? Cálculo da função exponencial. Tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar, então, o desenvolvimento, né, só para a gente ter uma referência. Ó. Então, eu vou botar aqui, como é mais fácil aqui, ó, eu vou escrever ESP de x, tá? Vai ficar 1 mais x elevado ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, né, mais x ao cubo dividido pelo fatorial de 3, mais etc. Né? Então, é uma forma de dizer que a gente está trabalhando com a série. Né? Então, aqui, ó, eu vou colocar primeiro eu vou colocar aqui o x, né? Então, aqui eu vou botar o x elevado na i, dividido pelo fatorial de i, certo? E depois lá embaixo eu faço a soma, né? Aqui as somas parciais. Vou fazer uma coluna aqui, ó. Vou mesclar aqui. Então aqui, pessoal, por uma questão de organização, ó, observa que lá no desenvolvimento, né? Opa. No desenvolvimento da série, né? Ó, o i inicia em 0 aqui, tá? Então a gente vai fazer isso aqui na planilha também. Ó. Vou colocar o 0 aqui, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai na linha posterior, na linha abaixo do i igual a 0, né? Eu vou colocar igual lá na barra de fórmula, ó, igual a linha anterior mais 1, né? Aí eu só arrasto aqui, ó, vou até o igual a 10 aí. Tá? Vou centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Melhor a leitura aqui, né? E aqui na linha de cima, eu vou centralizar, eu vou colocar o valor do x. Né? Eu quero calcular o que lá? Vamos ver o que eu quero calcular. Eu quero calcular o e, né? Então é o x... não, eu quero calcular o e ao quadrado, ó. Tá? Então o x vale 2 ali na planilha. Vou botar o 2 aqui, ó. Nós vamos centralizar o 2 e eu vou pintar de amarelo essa célula aqui para chamar a atenção que essa é a célula que contém o valor do x. Tá? Então é bem interessante a gente fazer esse recurso. Então,
Ó, como é que eu calculo as células dessa coluna aqui? Já preenchi aqui, ó, nessa coluna, que no caso da minha planilha aqui, a coluna E, né? Os valores do índice, 0 até 10. E aqui eu vou colocar, ó, lá na barra de fórmula, vou colocar o sinal de igual, né? Aí vem a célula que contém o X, que é a célula F6, e eu vou pressionar F4. Ó, vocês vejam que vai aparecer o símbolo do dólar ali, né? Elevado no valor do I, dividido pelo valor do I, dividido pelo fatorial do I. Ó. Aí fechou, vai dar 1 ali. Tá? Ok? Todos acompanharam ali? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Então agora aqui, pessoal, é só arrastar aqui, ó. Tá? Vê, ó. O que significa isso aqui, né? É o x, que é 2 elevado a 1 dividido pelo fatorial de 1, que dá 1. Né? Aqui, ó. 2 ao quadrado dividido pelo fatorial de 2. 2 ao quadrado é 4. Divide pelo fatorial de 2, que é 2, também dá 2. Tá aqui, ó. Essa célula, o que vai ser? 2 ao cubo dividido pelo fatorial de 3. Ó. Só arrasta aqui, ó. Tá? Então, nós vamos formatar aqui, ó, com 5 casas decimais. Todas essas... Só para simplificar a nossa vida aqui, a gente vai aqui em formatar um número, né? Vou botar aqui 5 casas decimais. Pronto. Aí agora só vou arrastar aqui, ó. Professor, o que o F4 fez ali? Ah, por quê? O que ele fez assim, com ó. o F4? Porque o F4, né? Boa pergunta. Porque eu quero que essa célula aqui, ela seja fixa, porque eu quero que seja sempre o 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, etc. Né? Então, como o Excel, quando eu atualizo a linha, ele pega e atualiza, né, todas as colunas que estiverem envolvidas. Mas eu quero que essa célula fique fixa. Tá? Sim. Então, tu observa que quando eu faço aqui, ó, tu observa lá que é o F6 elevado na E8, né? O F6 é a célula que contém 2. Se tu pressionar aqui, ó, na célula F10, ele também é F6 lá, tá vendo? Então, ele vai pegar sempre aquele número, é para isso. Tá? Ele atualiza as outras informações, mas o número 2 vai ficar fixo ali. Tá, obrigado. Tá bom? Então, assim, ok, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Aqui nós estamos calculando só o termo separado, né? Cada uma das parcelas que aparece naquela... Ó. Deixa eu ver aqui. Olha. Ó, são esses valores aqui, ó. Tá? Nós estamos calculando lá da planilha só essa coluna aqui, ó. Agora eu vou calcular as somas parciais, né? Então, vou lá na planilha, ó. O que é a soma parcial? Né? É igual a soma, né, desta célula até ela mesma. Então, é só a primeira célula. Né? Certo? Quando eu chego na segunda linha, eu vou somar as duas linhas, a linha F8 e a linha F9. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever soma, né, desta aqui com essa. Aí fechou ali, ó, 1 mais 2 dá 3, né? Aqui mesma coisa, ó, é igual a soma das 3 primeiras linhas, 1 mais 2 que vai dar 5. Não dá para usar já que tu já somou? Sim, eu só estou explicando assim, só as primeiras, exatamente. Então, uma vez que a gente entende, bom, né, assim, qual é a lógica que está sendo feita? É a soma das linhas a partir dessa aqui. Então, tu observa, se tu fizer isso aqui, ó, ele ainda não atualizou. Tem que cuidar aqui, ó. Quando fizer este aqui, ó, nós temos que fixar a primeira linha.
que ele começa com F8, né? Exatamente, ó. Então nós vamos lá, vamos pressionar F4 aqui, ó. Ó. Aí ele vai atualizar, mas vai fixar a primeira linha, quer ver, ó? Ó, tá vendo ali, ó? Sim. É a mesma coisa. Porque senão ele não vai começar da linha F8 em todas as linhas abaixo, tá? Ele vai pegar só as duas, né? Isso, exatamente. Tá, ó. Aqui, ó, a primeira é só a primeira mesmo, né? A segunda, ó, do F8 até o F9. Com o F8 eu pressionei o F4 lá. Quando eu faço isso aqui, ó, se eu olhar só a linha F10, ele começa do F8 e vai até o F10. Né? Aí quando eu atualizo aqui, ó, ele vai somar 1 mais 2 mais 2 mais 1,3, 6,3. Tá? Então por isso que é bom a gente fazer com cuidado para a gente ir testando para ver se está funcionando. Ó, vamos olhar aqui, ó. Se a gente fizer de cabeça aqui, ó, 6,3 mais esse 0,66 dá quase 7, certo? Vamos fazer aqui, ó. Ó, viu que deu 7 ali? Então tá dando certo. Depois 7 mais 0,26 dá 7,26, ó. Né? E assim vai indo. Né? Ó. Aí vai indo. Então o que representa, né, estas... Ó, vou destacar essa coluna aqui, ó. Essa coluna que está destacada, né, cada valor aí representa uma aproximação do E elevado ao quadrado. Né? Ou seja, se eu parar aqui, ó, né, no I igual a 10, que foi o último termo que eu calculei, né, o termo correspondente ao I igual a 10, vocês vejam que vai ter 11 parcelas, né, calculadas separadamente aqui, e essa aqui é a soma, então, destas 11 parcelas. O que representa isso? Uma aproximação do E elevado ao quadrado. Então, se eu parar aqui, o valor do E elevado ao quadrado é aproximadamente 7,38899, tá? Que foi o que foi apresentado lá. Então, aqui eu fiz o cálculo, né, detalhadamente, tá? Bom, mas observa. Olha o que vai dar na calculadora, se tu botar na calculadora, quer ver, ó? Vou botar aqui, ó. Vamos zerar aqui. Vou botar aqui 2, né? Aí tu vai lá na função inversa, aparece aqui o E na X, ó. 7,38, etc. Né? Agora compara ali, ó, com a planilha, ó. 7,38,899. Né? Então, digamos assim, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que ter essa noção de que esse valor aqui realmente é um valor que é uma aproximação do chamado valor exato. Né? Ah, mas o que pode ser feito, então, para melhorar esta aproximação aqui? Pergunto para vocês. Pode perguntar de novo que eu não... Claro. Ah, se vocês... Vamos supor, tu fez o cálculo, não estou achando bom isso aqui, eu quero melhorar isso aqui. O que eu posso fazer para melhorar esta aproximação? Vai mais um. Exatamente. Acrescenta mais termos, né? Por exemplo, ó, vamos até o 15. Ó. Né? Aí eu vou calcular aqui cada um dos termos correspondentes ao I igual a 11, 12, 13, 14 e 15. Vocês vejam que lá pela cima dá zero, né? Na verdade, esse zero aqui é o resultado de arredondamento. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para 10 casas decimais aqui, só para ver se vai dar alguma diferença. Ó, com 10 casas decimais aparece alguma quantidade ali, ó, que com 5 não aparece, né? Porque são várias casas decimais iguais a zero, né? Então, se eu fizesse a retenção só das 5 primeiras, não faria diferença. Com 10 já faz diferença. Vamos ver o que acontece com as somas. Ó. Ó, vocês vejam que já vai dar um valor bem mais próximo do que aparece na calculadora. Ó. Vejam lá, ó. Ó, o 738.905 aqui, ó.
60, 98, ó, 7, 38, 905, 60, 95, 4. Então, a diferença é lá na nona casa decimal. Tá? Então, essa é a tendência, né? Quanto maior for o número de termos utilizados aqui nesse truncamento da série, menor vai ser o erro obtido na aproximação da função exponencial. Tá? Então, essa é a relação que existe. Existe erro zero? Não, não tem como ter erro zero, né, pessoal? Sempre vai ter uma diferença lá na 10ª casa, na 20ª casa, na 30ª casa decimal, essa diferença vai cada vez ser menor, mas ela vai estar lá. Né? Então é importante a gente ter essa noção, né? Essa ideia de que não existe um valor obtido por esses aparelhos, né? Essas calculadoras, pelo Excel ou qualquer outro dispositivo, né? Não existe erro zero. O que existe é digamos assim, um controle. Tu pode controlar o erro. Eu quero um erro menor do que tanto. Bom, aí eu vou aumentando. No caso da função exponencial, né? Se eu aumentar bastante o número de termos ali usados no truncamento, o erro vai diminuindo, né? Mas, exceto em alguns casos muito especiais, em que o erro é zero, por exemplo, E na zero. E na zero é 1. Né? Porque quando eu substituo o x por zero, vai dar 1 e o restante das parcelas da série vai dar 0. Então vai ficar 1 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. Então, nesse caso, realmente é possível eliminar o erro. Mas, de modo geral, o erro vai estar presente e o que a gente consegue fazer é diminuir o erro, né? Ou controlá-lo, né? De maneira que a gente saiba que ele está presente, mas ele é minimizado. Muito bem. Então, esse é um exemplo, né, de situação que realmente a gente lida com o erro. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né, para calcular o E elevado na 1, enfim, aí vocês podem depois tentar reproduzir. Tem o cálculo do seno, ó. Esta é a série que origina o seno, né? Menos 1 elevado na i, x elevado na 2i mais 1 sobre 2i mais 1. Quer ver, ó? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, o cálculo do seno, ó, envolve essa série aqui. Eu vou escrever aqui o desenvolvimento da série, como eu fiz aí no caso da exponencial. Então, o seno de x é igual a x menos x elevado ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x elevado na quinta dividido pelo fatorial de 5, menos o x elevado na 7 dividido pelo fatorial de 7, etc. Tá? Então, são sempre expoentes ímpares divididos, né, pelo o número ímpar ali correspondente, calculado no fatorial, e os sinais são alternados. Tá? Então, vamos botar aqui, ó, i, né, aqui a parcela, né, só que tem que ter o sinal de menos, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, aqui a gente vai ter que botar menos 1, como é sempre expoente ímpar, né? É menos 1 elevado na 2i mais 1. Opa. Aqui é 2i mais 1. E aqui é 2i mais 1. Tá? Para dar certinho o desenvolvimento. E aqui as somas parciais.
Vamos fazer da mesma forma aqui. Depois a gente coloca o valor do x ali. Aqui botar 0, 1. Opa. Olha a célula anterior. Mais 1. Tá? Vamos até o igual a 10 ali. A gente centraliza tudo aqui. Fica melhor. E aqui, pessoal, ó, a gente vai colocar. Acho que aqui é melhor eu fazer o seguinte: eu vou deletar isso aqui, vou mesclar aqui para escrever direitinho. Ó, é menos 1 elevado a 2i mais 1, x elevado a 2i mais 1, dividido pelo 2i mais 1 fatorial. Tá? Então, como é que a gente vai calcular esse termo aqui? Ó? Olha só, esse é mais complexo, né? Ó. O primeiro termo não é positivo? Deixa eu ver lá. Vamos ver, boa pergunta, vamos ver lá. O primeiro x é positivo? Vamos ver, onde é que está aqui? Ah, isso, é menos 1 elevado a i, tem razão. Então, tem que corrigir aqui. Isso aqui, embora... Opa! Ah, tem que tirar isso aqui. Aqui, menos 1 elevado a i... Deixa eu ver. Menos 1 elevado a i, x na 2i mais 1 sobre 2i mais 1 fatorial. Iniciando em 0. Beleza. Então, eu vou pegar o π sobre 4 ali, tá? A gente sabe que seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Ó, então fica menos 1 elevado nesse valor aqui. Ah, eu não botei o valor do x lá, peraí. Vou botar aqui, ó, x igual a π sobre 4. Então, o π ali, pessoal, vocês colocam a letra, o igual, né? As letras P e I, aí abre e fecha o parênteses, divide por 4, tá? Aí vai aqui na célula, no caso a minha célula, aí a minha planilha é a célula F8, né? Então vai ficar igual a menos 1, entre parênteses aqui, elevado nessa célula, vezes o valor do x, aí pressiona F4, né? Elevado a 2 vezes a célula E8, mais 1, dividido por E8, opa, 2 vezes E8, mais 1, opa, é fatorial. Fatorial. Dois vezes E8, mais 1. Ó, vou botar ali de novo para vocês enxergarem. Tá, pessoal? Quem testou ali, quem escreveu, vai dar o mesmo valor de x, é o valor do x mesmo, né? Porque a primeira parcela da série é exatamente o x, tá? Então, o valor que aparece aqui é exatamente o valor do x. Aí arrasta aqui, ó. Vai dar menos 0,08 e aí vai embora. Vamos fazer o seguinte. Vamos formatar aqui com 10 casos decimais. Agora vamos calcular somas parciais. Estão acompanhando aí? Sim. Tranquilo? Ó, vocês vejam que aqui realmente as parcelas são alternadas, né?
Positivos, negativos. Ó, vocês viram que a partir da sexta aqui, ó, né, aparentemente dá zero. Se a gente quiser enxergar, a gente pode botar 15 casas decimais ou 20, né? Acho que o Excel vai até 30, eu acho. Vamos fazer as somas aqui, ó. É a soma, né? Só da primeira linha. Bom, aí dá só isso aqui mesmo, né? Aí vamos pressionar F4. Tá. Depois a soma desta aqui até esta. Isso aqui é só F9. Ó, a primeira soma parcial dá 0,78, a segunda dá 0,70. Tá certo, 0,78 menos 0,08 dá 0,70, né? Aí vai atualizando aqui, ó. Tá? Então, ó, qual é o resultado lá que aparece? Vocês vejam que começa a repetir, ó, a partir da quinta ali, ó, já começa a repetir, ó. Por quê? Porque a sexta dá zero, né? Por quê? Porque a diferença aparece depois da 10ª casa decimal, né? Então, para a gente conseguir enxergar essa diferença, eu teria que trabalhar com mais casas decimais. Mas vamos ver na calculadora, ó. A gente bota lá π sobre 4, π dividido por 4, só que tem que botar em radianos, né? Bota a máquina de calcular em radianos, tá? E aperta na tecla do seno. 0,70, 71, 0,6, 78, ó. 70, 71, 06, 78. Tem 9 casas decimais corretas, tá? Então, esse é um exemplo bem interessante aí, né? De... Ó, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever um comentário aqui. O valor aproximado do seno de π sobre 4 com 9 casas decimais corretas. Opa! Acabei não. Então, pessoal, o que podemos dizer a respeito destes exemplos, né, que foi feito tanto da função exponencial quanto da função seno, né, é que usando as séries de potências que representam essas funções e fazendo os cálculos com o desenvolvimento, truncando esta série, a série da exponencial e a série do seno, com um certo número finito de termos, né, a gente obtenha valores aproximados destas funções em pontos quaisquer, né? No caso ali escolhi o e ao quadrado, no caso da exponencial, escolhi o x igual a 2, e no caso da função seno, escolhi o x igual a π sobre 4. A vantagem dessas planilhas, né, pessoal, se vocês alterarem o valor de x, ele atualiza automaticamente, ó. Olha só que legal. Agora, se vocês quiserem calcular o seno, por exemplo, de, sei lá, π sobre 2, né? Olha, só vem aqui, ó. E atualiza, ó. Tá? Então, isso aqui é o legal da planilha, ó. O seno de π sobre 2 vale 1, né? π sobre 2 em graus equivale a 90 graus. E a gente sabe que o seno de 90 graus é 1. Ou seja, o seno de π sobre 2 é 1. Vocês vejam que realmente dá 1 aqui, ó. Né? Eu vou deixar o π sobre 4 ali, porque foi o valor original, né? Corresponde ao comentário que está expresso ali. Tá? Se vocês quiserem ver esse resultado, né, com uma quantidade maior de casos decimais, vem aqui, ó, formata lá, por exemplo, com 15 casos decimais, né, ó,
Aí já vai aparecer aqui algum resíduo aqui na parcela 7, vai ter uma pequena diferença aqui, né? Na soma 7 em relação à soma 6, mas depois não vai ter mais. Então, você veja que realmente é um cálculo bem poderoso esse, né? Que ele apresenta ali uma aproximação bastante grande, né? Dos valores. Agora aqui, então, eu posso até atualizar esse comentário, né? Quantas casas decimais corretas vai ter 15 aqui, né? Então é isso, né? Essa é uma noção de erro que a gente deve ter, né? A gente sabe que ao calcular essas funções como o exponencial, seno, cosseno, a tangente, as funções inversas do seno, do cosseno e da tangente e outras, o logaritmo, né? Em todas essas funções, quando a gente utiliza a série de potências que as representam, né? O cálculo gera uma aproximação e tudo bem. Para a maior parte das aplicações, né, as aproximações obtidas acabam sendo suficientemente boas, né, e resolvem os problemas do dia a dia satisfatoriamente, né. Em aplicações muito específicas, né, por exemplo, aplicações astronômicas, cálculo de rotas de satélite, lançamento de satélites, lançamento de foguetes, claro que aí tu tem que trabalhar com uma quantidade maior de casas decimais, né, mas independentemente da aplicação, tem que ficar claro que o erro não é porque no sentido do errado que o cálculo está errado, não, o erro é a diferença que existe entre o chamado valor exato, que é o valor teórico de referência, e o valor obtido pela técnica usada no cálculo que gera aquela aproximação. Então vai ter essa diferença, né, que a gente procura minimizar, procura diminuir o tanto quanto possível, e vai depender muito dos recursos, né? O recurso que eu utilizei aqui, que foi o Excel, me permitiu calcular rapidamente. Imagina se vocês fossem fazer esse cálculo manualmente, né? Iam demorar muito mais tempo do que aqueles poucos minutos que eu utilizei para calcular tanto a função exponencial quanto a função seno, e ainda teria uma chance muito grande de errar, né? Se tivesse que fazer um cálculo manual com a calculadora, digitando os valores, né, a chance de obter valores errados aumenta muito, né? Então, o tipo de recurso que a gente tem à mão, né, para fazer o cálculo acaba também interferindo, né, na qualidade do resultado. Porque o tempo, evidentemente, né, é um fator, né, que conta. Quanto menos tempo a gente despender, né, nesse tipo de cálculo, tanto melhor. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu vou encerrando por aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão. Tudo certo. Tem alguém falando? Eu acho que eu não estou ouvindo. Tudo certo. Então tá bom. Uma boa noite para vocês. Até sexta eu vou tentar uma outra solução ali para inscrição. Eu aviso vocês. Obrigado. Uma boa noite. Pedro, boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite.